Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes, internautas, telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação poder participar aqui do programa. E os senhores podem mandar a pergunta pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp 987634808 ou ao vivo 3421-2270. Doutor Belísio, uma preocupação de cuidadores, familiares, é sempre em relação ao equilíbrio do idoso. Nós tivemos aí exemplos de pessoas que sofreram recentemente, e às vezes não tão recentemente, com Zika vírus, chikungunya, e como recorrência disso, problemas nas articulações, e que em alguns casos atingiu o equilíbrio. Isso é fato? É um pouco de medo do idoso, a questão de andar e se machucar em relação a essas doenças sofridas recentemente? O que é que a gente tem de fato, de científico nesses casos? Muito bem, Alexandre. É sabido que o idoso, quando perde o equilíbrio, o risco dele cair é muito grande. A complicação da queda é a fratura, e as fraturas elas podem causar a morte ou deixar sequelas no paciente, na grande maioria das vezes, sequelas que inviabilizam ao estado funcional dele antes. Um dos componentes do nosso equilíbrio são os membros, são as pernas, são os pés, e esses membros, as pernas são formados por músculos, por ossos, por veias, artérias, e os pacientes que têm chikungunya, que têm dengue, eles têm alterações, eu diria, que complicam a movimentação do paciente. A própria dor limita o paciente a andar. E a chikungunya, ela tem um componente de destruir as articulações, as juntas. Então o paciente tende a ter uma inflamação a longo prazo, e isso altera muito o equilíbrio do paciente idoso. Problema nas articulações das pernas, dor e a própria fraqueza, perda de massa muscular naquele período que ele está doente, que ele fica mais limitado, e isso é uma bola de neve. Vai ficando parado, vai atrofiando os músculos, e isso vai causando mais desequilíbrio ainda. Quando a gente envelhece, a gente vai tendo dificuldades com equilíbrio por diversos fatores que o envelhecimento proporciona. A gente tem uma alteração na sensibilidade, então a percepção de onde o corpo está, para onde ele tem que o eixo de movimentação dele para a gente manter em pé, isso é atrapalhado com a uma diminuição na sensibilidade dos pés, na sensibilidade visual, auditiva, do comando do equilíbrio. Além disso, doenças como artrose, próprio perda de massa muscular nas pernas. O famoso bico de papagaio e o esporão de galo, como a gente chama no popular. Interfere nisso também? Interferem. O esporão, ele interfere na marcha, né? Sim. Então o paciente, quando vai pisar, ele senta a dor, então ele já não tem o mesmo equilíbrio. E aquilo é reflexo de um processo de artrose a longo prazo, que provavelmente, quando ele vem a fazer um esporão, ele já tem algum grau de deformidade nos pés, e a base dele, que são os pés, fica atrapalhada, fica deficitária, e o risco dele cair é muito maior do que se ele não tiver isso. Então a artrose, que é uma consequência, que aliás gera como consequência o bico de papagaio no caso da coluna, e o esporão no pé, interfere sim no equilíbrio e aumenta muito o risco de cair do idoso. Então, beleza, um movimento brusco, ou seja, ele está de repente caminhando no corredor e ele gira no próprio eixo do corpo para voltar, enfim, alguém chamou a ele, ou ele estava no quarto e de repente ele teve que levantar rapidamente para atender uma pessoa que chamava na porta. Isso pode ocasionar queda? Sim. O movimento brusco, a mudança de posição da cabeça bruscamente, ela facilita a queda, porque o organismo envelhecido ele tem uma dificuldade de se adaptar a novas situações, e com o equilíbrio não é diferente. Então, se ele vira a cabeça de vez, o comando, o centro de equilíbrio dele não se adapta à nova posição tão rapidamente como um adulto jovem. Então ele corre o risco de ficar desequilibrado. Se ele muda de posição rapidamente, ou se ele tenta mudar, também a questão da base do equilíbrio nas pernas pode interferir. Ele não tem o mesmo desempenho quando ele era
mais jovem. E quando ele muda de nível, tá deitado, fica sentado, ou tá sentado e fica em pé, a adaptação também da pressão, ela é importante nesse aspecto. Quando a gente está deitado, a pressão tende a ser um pouquinho mais alta. E quando a gente fica em pé, ela tende a baixar um pouquinho. Isso o organismo regula. Quando a gente muda de posição, ele tende a deixar a pressão num nível que não falte fluxo sanguíneo para o cérebro, não falte sangue no cérebro. Então, quando a gente muda de posição, há uma tendência do organismo compensar. O indivíduo idoso ele tem essa compensação mais lenta. E para piorar, muitos tomam medicamentos que podem piorar isso, principalmente medicamentos que são utilizados para controlar a pressão. Eles podem facilitar essa queda de pressão quando ele muda de posição. Então é um risco muito grande, mudanças bruscas de posição, e isso tem que ser ao longo do tempo, aos poucos, sendo modificado na vida do idoso. O idoso ele pode sentir isso, ou seja, através de um peso ou através de uma dor de cabeça, isso pode ser um sinal em relação a essa pressão dele? Sim, a pressão, quando a gente tem uma queda, dá suor frio, dá sono, dá fraqueza, o paciente meio que desfalece, quando ela baixa a níveis de comprometer o fluxo cerebral. Não é que toda vez que o paciente... Dá para o acompanhante dele, o cuidador, o parente, assim, que perceber isso nele? Sim. Passou mal, tá muito sonolento, tá sem disposição, querendo dormir toda hora. Isso pode ser sim um sintoma de várias coisas, mas tem que se verificar a pressão, ver se ela não está baixa. Lógico que também é semelhante o quadro de uma glicose baixa também, uma hipoglicemia, o paciente fica com a pele fria, desmaia, fica passando mal. Semelhante também o quadro de uma abertura de um quadro infeccioso. São várias as situações que têm sintomas semelhantes, mas sem dúvida, dos sinais vitais que tem que se medir é a pressão. Além da frequência cardíaca, além da respiração, contar a respiração, nos outros sinais que são vitais. O idoso, por natureza, tem uma respiração, vamos chamar assim, mais fraca? Ele tem um envelhecimento do aparelho pulmonar, cursa com uma diminuição da expansibilidade da caixa torácica, ele perde músculo e ele não tem a mesma expansibilidade. Ele tem uma manutenção, teoricamente, do volume de ar que circula, mas ele tem uma diminuição na capacidade de responder ao estresse. Quando ele é submetido a um esforço, ele pode cansar mais. Isso a gente considerando que os idosos sem doença no pulmão, sem doença no coração, sem algum problema que afeta. Isso, o envelhecimento por si só, ele causa essa alterações. São poucas as alterações no aparelho pulmonar, mas ele tem uma dificuldade, ele tem uma tendência ao pulmão abrir e fechar. Ele tem a capacidade de expansão do tórax é diminuída. Isso a gente pode minimizar, né? O paciente que tem um condicionamento cardiorrespiratório, faz atividade física, nunca fumou, ou se fuma, para de fumar, ou se tem alguma doença no pulmão, faz fisioterapia de reabilitação, fisioterapia respiratória, logicamente há uma tendência a minimizar e a gente não ter problema com isso. Mas que caso isso não ocorra, pode sim ele ficar mais cansado, mais com falta de fôlego, facilmente. Vamos fazer um estudo de caso aqui. O ouvinte mandou pra gente o seguinte: a mãe tem 82 anos, começou a sentir dificuldades de equilíbrio para andar, optou primeiro pela bengala, aí já foi pro andajá. Hoje a maior parte do tempo fica de cadeira de rodas. A filha acha que é mais um medo de cair. Ela sofreu algumas quedas, ficou com aquele medo de cair e acabou optando. Ela anda um pouquinho, anda alguns metros, mas precisa a maior parte do tempo da cadeira de rodas. E aí? É medo? Vai ser um pouco de medo ou não? E ela tem um problema também do sobrepeso. Qual é a situação nesse caso? O medo de cair, a gente chama de transtorno fóbico pós-queda. Ele acontece em 70% das vezes que o idoso cai. Qualquer queda pode dar... mais leve, ou mais grave. Mais leve, ou mais grave. Então, uma das complicações, das consequências de uma queda também é isso.
é fazer com que o idoso não volte mais a andar porque ele tem medo de cair. O adulto jovem, a pessoa adulta não sente isso, mas o idoso, ele, quando cai, ele fica com muito medo de cair. E isso demora. Quem não tem habilidade de lidar com patologias do envelhecimento, pode até pensar que é uma outra doença, ou que fraturou, ou que está tendo um AVC, alguma coisa, mas ele demora muito a reabilitar. Simplesmente por causa desse medo de cair. Os processos mentais de adaptação fazem com que ele fique muitos meses reabilitando para ele voltar a andar como era antes, e muitos não voltam, muitos perdem a autonomia, começam a usar um dispositivo auxiliar, uma bengala ou um andajá, e a cascata, anda menos, precisa de menos ingestão de calorias, ele come menos, ele continua perdendo massa muscular, os músculos vão atrofiando, e aí ele finda numa cadeira de roda, finda numa cama, e isso é muito ruim. As famílias não conseguem muitas vezes ter essa ideia de curto, médio prazo. Às vezes até alguns, não, mas se ele não andar, ficar, é melhor, vou comprar logo uma cadeira de roda, porque o risco dele cair não existe mais. Certo, ele vai ficar numa cadeira de roda, mas aí vai ficar dependente para tomar banho, dependente para se alimentar, tendo infecção urinária de repetição, tendo dermatite das fraldas assando por causa de fralda, tendo que usar fralda, tendo muito mais trabalho. Então vale muito a pena a gente investir para que ele preserve o que ele tem. Eu sempre digo isso, que às vezes a gente manda para fisioterapia e as famílias entendem, não, ele não vai mais voltar ao que ele era antes, doutor. Não, mas pelo menos... A perspectiva é negativa nesse caso? Preservar o que ele tem, né? Como No caso aí, eles vieram uma perspectiva negativa, ou seja, de que ele não vai mais voltar a andar, de que ele não tem mais jeito nesse caso. Os estigmas, né? Aquele estigma. Não tem mais jeito. E eu pergunto, aproveitando, só pra gente também, o andajá. Porque tem gente que é contrário, tem gente que é a favor, tem um andajá que não tem rodinha, tem um que tem rodinha, enfim, tem vários tipos. Ele ajuda ou não ajuda nesse equilíbrio? Pronto. Na velhice, na saúde do idoso, a gente não trabalha muito com modinha, não. Essas modas que vai, não. A gente tem o que tem eficácia na literatura, o que é que realmente dá certo. Então, por isso que a gente, porque um evento de uma queda decide a vida do paciente. Quanto ao andajá e a bengala, não existe um melhor do que o outro, não. Bengala colorida, andajá de roda, andajá... Tem bengala de 3 pontos, de 4 pontos, 500 pontos, com motor e sem motor e um monte de coisa aí que a turma... O que é que a gente orienta? Qual é o que o paciente mais se adapta? Tem uns que andam muito melhor de bengala e péssimo de andajá. Não existe uma regra, não. Quando tá mais assim, mais assado, é andajá. Assim. Lógico, a gente vai indicar no início um que mais... Não, com 3 pontas, com 4 pontas, o que ele mais se adapta é o que é recomendado. É melhor deixar ele na bengala com uma ponta, se ele anda melhor do que com 4 pontas, para ele tropeçar e cair. Agora, se ele anda melhor com a de 4 pontas, lógico que ele vai se dar com essa de 4 pontas. Então, respondendo a pergunta, é o que ele se dá. E o durão, que não quer nada disso? Ou a durona, que não quer nada disso? Quem trabalha com envelhecimento, Alexandre, a gente... O perfil do paciente idoso, ele quando a gente envelhece, a gente tem uma tendência a mudar um pouco o humor. A gente tem uma atrofia em algumas áreas do cérebro, como por exemplo hipocampo, córtex pré-frontal, que deixa a gente mais sem freio. O idoso ele é muito sincero, ele diz muito o que ele quer. Se ele gosta disso, se não gosta disso. Isso é uma coisa que ele adquire com o envelhecimento. E ele perde um pouco da paciência, do humor, ele fica mais distímico, não que seja doença, mas ele por isso que as pessoas dizem, todo velho é ranzinza, não tem, ele é mais curto e grosso, né? Então, isso, quem trabalha com paciente idoso, já tem técnicas para poder vencer esse tipo de dificuldade, convencimento, mostra ele, e assim vai, a gente existe sim formas com que a gente possam vencer. O grande problema não é o paciente, não, viu, Alexandre? São as condições sociofamiliares. Olhe,
sexta-feira a gente tem um ambulatório lá um atendimento para ensinar os estudantes de medicina, para ensinar aos residentes lá na universidade. E sexta-feira, dos nossos 5 pacientes, 90% do problema era social. Né? Tinha doenças, mas as doenças estavam controladas. Família que não quer cuidar, família que joga a responsabilidade em cima de outros, família que, pelos estigmas, não vou dar o remédio porque ele vai ficar assim ou vai ficar assado, sobrecarga, estresse de cuidador, os cuidadores tudo doente também, sabe? Então, o problema, só até disse aos alunos, eu digo, olha, muitos dos diagnósticos que a gente vai fazer aqui e das condutas que a gente vai tomar aqui vai depender da situação sociofamiliar. É uma situação muito complicada em todo o Brasil, mas no Nordeste, no sertão do Nordeste. Mais dura na queda? Não, pela questão social mesmo, pelos flagelos. O filho tem 2, 3 filhos, uma filha, ambos, todos desempregados ou que estão aí no mundo do crime. São inúmeros os problemas. Esse idoso virou arrimo de família. Virou arrimo de família. A gente tem uma pesquisa do IBGE que a maioria dos domicílios que tem idosos são mantidos pelos idosos. O arrimo de família é o idoso. Outros que, por exemplo, você agora falou, que a questão financeira, um filho briga com o outro porque quer tomar ou quer ficar com a aposentadoria do pai. Isso atrapalha demais. O idoso, mesmo ele tendo uma demência, mas ele não perde as emoções. Mesmo ele tendo Alzheimer, ele sabe quando ele está sendo gritado, quando ele está sendo maltratado, quando não. Ele reage de alguma maneira? Reage, as emoções estão preservadas. Entendeu? Ele pode até não compreender, mas Tem gente que diz, papai fica bravo, ou mamãe chora. Então isso está tudo normal. Isso é alguma coisa que está acontecendo. Por que ele está ficando bravo? Você está falando quando tem demência, quando tem Alzheimer. O cara, ele tá bravo, tem alguma coisa. Ele briga, ele reclama, ele fala palavrão, ou mamãe chora. Tem gente que, pessoas que cuidam de idosos, depressão na demência. Há quadros que recorrem muito a isso aí. Ele fica bravo, não é normal. Ele, certo, é precipitado pelo Alzheimer, mas isso é terrível para o cuidador. A principal causa de violência, de maus tratos no idoso, de necessidade de institucionalizar, colocar no abrigo, é o idoso subtratado, principalmente quando ele tem agitação. Idoso agitado, ele acaba com o cuidador, então ele fica mais vulnerável a ser violentado, não só de bater, mas de omissão, de naquela hora não dar o remédio, de não dar o banho naquela hora. Isso é violência também. De não dar a alimentação, de ser passado uma coisa e ser feito outra, enfim. Então, o idoso estando bem clinicamente, às vezes a gente até consegue fazer isso. Mas problema social é terrível. Uma proposta da gente lá a partir do segundo semestre a gente colocar um ambulatório multiprofissional, um psicólogo, serviço social, para entender essas questões, porque é uma outra seara. Não é só a demência, o Alzheimer. Eu até disse aos alunos, isso aí a gente teria resolvido rapidamente, mas a outra parte que influi diretamente, isso não é só família pobre da periferia, não. São em todas as famílias. A gente tem uma tendência. Não tem classe social. Não. Mais rico possível. Joga num home care, entrega a cuidador, vem lá uma vez por mês. E pronto. E o idoso quer conversar com o filho dele, não quer saber de cuidador. Essa coisa toda. É muito complicado. Beleza. O ouvinte pergunta aqui, voltando à questão do equilíbrio. E para o meu pai, para minha mãe, que tem um problema de equilíbrio, existe um ambiente ideal? Eu acho que ele deve falar certamente arquitetonicamente falando. Uma casa segura, Uma casa segura, né? E eu acho que de modo geral, para o idoso, tem um modelo básico, pelo menos, de casa segura para ele? Tem algumas coisas que a gente, sempre de casa de velho, tem algumas coisas que... Tem uma diferença, né? Tem que ter. Não precisa ser bonita, tem que ser uma casa segura, funcional. Tem até na internet, as pessoas podem colocar casa segura para idoso, e lá tem toda uma orientação. Mas, basicamente, é o quê? Uma casa que o piso não escorregue, que não tenha irregularidade,
para ele não escorregar, não cair. Uma casa que não tenha batente, que não tenha onde ele tropeçar, não tenha fio no meio da casa. Não é aquelas casas adaptadas com aqueles pegador de parede, aquela coisa toda, né? De ouro ou de inox, não. É um pedaço de ferro chumbado na parede. Tem que ter cuidado também com os móveis. Móveis, a posição desses móveis. Isso, móveis. Quanto menos, melhor. No canto da parede, deixar aquele vão para ele andar, desde que ele não, porque às vezes ele é uma casa que ele sempre morou e a referência dele daquele móvel é ali. Às vezes ele tem um problema visual, se você tirar aquele móvel, ele desorienta ou perde o ponto de referência. Tem um estante que ficava vamos dizer assim, no corredor, e ele sempre acostumou com aquele estante no corredor. Então a ideia é tirar. Se ele se eu ver que ele vai desorientar, porque a mudança de ambiente, o paciente que tem demência ou que está querendo abrir um quadro de demência, se ele viaja, se ele sai daquele ambiente dele, às vezes até for para um sítio ou almoçar fora, ele desorienta. Então, esse ponto de referência é importante. Mas minimizar o máximo possível. Banheiro é onde eles caem mais. Então, ter cuidado no piso do banheiro, botar umas barras de apoio. Se não tiver como, bota um tamborete para ele tomar banho sentado. Tira a cortina, box, deixa o banheiro. Isso tudo meio que atrapalha ele. Assim, atrapalha, o risco dele. No caso do box, e no caso do box, o risco maior ainda, né? Pode ele cair, quebrar o box e se machucar mais severamente. Principalmente com aqueles boxes de plástico. Aquela coisa toda. Aquilo ali só pra gente lembrar, Parelhas pode continuar com sua programação, são 13 horas, mas a gente continua em Caicó com o doutor Belísio, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E aí, doutor Belísio, tocou num ponto interessante, banheiro, né? É interessante que esse banheiro seja espaçoso, menor, isso tem alguma coisa a ver? Às vezes o banheiro, ele realmente, a casa não permitiu que se tivesse um banheiro maior, enfim, até por questões de investimento familiar mesmo. Isso interfere alguma coisa? Posicionamento de chuveiro, de vaso sanitário? Sim, interfere. O banheiro, como eu disse, é onde eles mais têm problema. Quanto mais espaçoso, melhor, mas à medida que for a condição da família, o importante é o piso não escorregar. O piso não escorregar, ele tem onde se pegar quando ele ficar desequilibrado. Quanto ao chuveiro, posição de chuveiro, não mais a questão de abrir o chuveiro. Ser mais fácil, aqueles que abrem com a mão. E uma aguinha não muito fria, nem não muito quente. Espelando, né? Não precisa do chuveiro elétrico, mas pode botar Agora vamos ao nosso ouvinte, né, pelo 3421-2270. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maricô, da Cidade. Dona Maricô, por favor, pode ficar à vontade. É porque eu já sofri 4 quedas, assim, eu vou andando com todo o corpo. Aí eu fiquei com muito medo de cair. Aí eu não ando mais só assim pra rua, eu moro aqui no Castelo, eu não vou mais pra rua, porque eu tenho medo de cair. Eu vou andando pra mim, eu vou caindo. E meu corpo fica desequilibrado. Muito bem, aí eu queria perguntar a ele se isso é bom ginásio pra eu ficar o normal, que eu tenho 66 anos. Muito bem, obrigado, dona Maricô, pela participação. Agradecer mais uma vez a dona Maricô. Dona Maricô, dona Maricô do Licor, lá do Castelo Branco. Sempre com perguntas muito interessantes. Às vezes a gente até tem dificuldade de o que é que a gente vai falar hoje, né? Mas ela sempre pontua muito bem. Bom, 4 quedas já é um risco. Né? Sem dúvida. Você vê as consequências da queda. Ela deixou de sair, ficou com medo de sair, medo de cair, limitou ela bastante. Não é só a fratura e ficar em cima da cama, quem não. conhece ela já há muito tempo ouvinte nossa, é uma pessoa bem ativa, né? Realmente isso complicou para ela, né? A gente estava falando de casa segura, de fatores ambientais que podem precipitar queda no paciente idoso. E esse cair com todo o corpo, né? Ou seja, deve ser aquela queda, como se diz no jargão policial, queda de própria altura. Ou seja, que o cidadão simplesmente, né, perdeu o equilíbrio e caiu aí. Qual é o risco disso, nesse caso? Pronto. Vou responder, anotei aqui. Sim. Só terminando aquele raciocínio. Então, estavam falando de casa segura. Isso. Mas, Alexandre, os pacientes caem muito mais, mas muito mais mesmo por problemas deles, por doenças. Sim. A casa segura é uma coisa que tem que ter. Ela é um detalhe. É um detalhe. Mas o mais importante é a visão. Ele não enxergando bem, não tratando a catarata, o glaucoma, ele corre o risco de cair.
é a perna como a gente estava falando, com artrose, com deformidade nos pés, com fraqueza muscular, perdendo o músculo, é o problema de equilíbrio que ele não tem alguma doença, alguma tontura, algum medicamento que faz ele... Então, os fatores intrínsecos é onde o médico, o profissional, tem que atuar. Por que que está caindo? Porque se for só, não, toda consulta o paciente está caindo, eu vou entregar aqui um panfleto para ele ver como é que é a casa segura, isso aí todo mundo sabe. Isso aí acha na internet, todo mundo sabe que piso de idoso, até mesmo pela experiência de vida, eles sabem disso. Assim, boa parte sabe disso. Agora, tratar a causa base, fazer a cirurgia para corrigir a catástrofe, isso sim vai impactar na vida dele. Tratar a doença do equilíbrio dele, uma tontura por qualquer que seja, tirar aquele remédio que está induzindo queda, isso é o que... Então, pegando a pergunta de Dona Maricusa, ela perguntou se exercício físico melhoraria, se ela ficaria boa. Partindo do princípio que o desequilíbrio e as quedas nunca tem um fator só, fazer só uma medida também não vai dar certo. Lógico que o exercício físico ele melhora várias coisas, ele fortalece as pernas, ele trabalha a questão de autoestima, deixa o paciente dormindo melhor, não vai ter tanto sono durante o dia, ele vai melhorar vários parâmetros, mas ele sozinho talvez não resolva. Como prevenção, até a gente orienta o exercício, teria que buscar por que ela está caindo, e aí a gente vai fazer uma investigação de como é que foram essas quedas, se desmaiou, se não desmaiou, se perguntou, caindo com o corpo todo, geralmente é quando o paciente não tem um mecanismo de botar a mão, ele não conseguiu amortecer a queda. Se prostrou ao chão. E aí a gente já tem uma linha de raciocínio para causa dessa queda, diferente de outra que ele só esmoreceu e conseguiu aparar. Devagarzinho foi descendo e se apoiou. E aparou a queda, como eles dizem. Então a queda de corpo todo é quando ele não consegue fazer isso. Amparar a queda. Mas a questão do exercício para prevenção de quedas é fundamental. Aí, qual o melhor? O melhor exercício para idoso é musculação. Isso é fato, para tudo. Agora, a musculação alternada com algum outro exercício, por exemplo, pilates, tai chi chuan, que não é nossa realidade aqui, ou mesmo a piscina, aí sim fica 100%. Pilates a gente já tem alguns estudos aqui. Né? Sim, porque o Pilates trabalha exatamente o que o idoso precisa. Força, equilíbrio e flexibilidade. Isso diminui muito queda. Então a cultura, não, vai para dentro de uma piscina e vai ficar bom de tudo. Não é bem assim. É fundamental ele ter alguma doença óssea, principalmente artrose, faz a piscina, mas é importante ele complementar, ou com pilates, ou com fisioterapia, ou com algum outro exercício que a gente diz contra-resistido. Isso sim, efetivamente, previne quedas. Pergunta aí, João. Chikungunya, 4 anos. Continua com dores articulares, enfim. Qual o remédio? Pronto. Pelo menos assim, qual alternativa ela buscar, né? Porque... O que é que faz? A pessoa com 4 anos com dor, 4 anos com dor, desespero, né? Então, o que é que a gente pode orientar essa ouvinte? O que é que a gente pode fazer de intervenção para mudar a vida dela? Chikungunya, a gente já sabe. Dizer o nome, mas deve ser a realidade de muitos pacientes. Muitos. A chikungunya, ela é uma doença causada por um vírus, ela é prima da dengue, né? Só que a dengue dá muita dor muscular, a chikungunya ela dá dor nas juntas, nas articulações. E no idoso essa dor ela tende a ficar muitos anos. A gente chama de artropatia pós-chikungunya. Faz uma espécie de inflamação nas juntas que dura. Uma saudade triste. Diz que diz que é bom para memória, sabe por quê? Você vai se lembrar dela. Que vai lembrar muito. Então, tem amigo nosso que tá assim, essa situação. Então a chikungunya ela passa muitos anos. Primeiro tranquilizar essa paciente, que se for chikungunya mesmo, ela vai ficar, não sei se é tranquilizar ou pelo menos deixar esclarecer, ela, né? Esclarecer. Ela vai ficar aí, tem gente que com 2 anos, tem gente que com 5, tem gente que desde aquela epidemia ainda sofre com artropatia pós-chikungunya. Eu acho que a pergunta dela deve ser também, vai passar um dia? Vai. Teoricamente, a gente sabe, tem vários outros países, principalmente a Polinésia Francesa foi da Zika, né? Mas a gente tem alguns países onde se trouxe o know-how da chikungunya. A lembrança da Zika é menor. A lembrança da Zika é menor. Né? Que vai deixar demora menos. Porque a chikungunya que é dureza. Mas nesses países, as dores articulares em idosos, os que sobreviveram 10 anos,
Teve alguns casos que ficaram 10 anos, sim. outros com 5, mas a tendência é que depois de 5 anos comece a melhorar. Para ela procurar recursos para tratar essa dor, porque senão ela vai entrar naquela bola de neve. Tá com dor, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, e aí... O profissional seria necessariamente o geriatra, seria o ortopedista, seria... O que... Existem interfaces. Né? A gente, desde a atenção básica, o médico generalista, ele é capaz de tratar isso. Quando ele não se sentir capaz, ele encaminha para o especialista. Mas são interfaces. O idoso, a visão do geriatra, ele vai ver aquela doença e vai ver como aquilo pode interferir em outras, ou misturar tudo. É aquele paciente que vem com várias doenças. Ele tem a chikungunya, mas a gente pensa nas outras também, inclusive na questão sociofamiliar. Reumatologista é quem cuida de junta, né? Seria assim, mas ele vai na junta, né? Ele vai cuidar daquilo especificamente. Então cada um tem uma abordagem diferente, mas são interfaces. A ortopedia também são doenças que podem ser tratadas por todas essas especialidades que você aí vem a comentou aí. Ela teria essas intercorrências dela. Ocorre mais em determinado momento? Tá mais frio, tá mais quente, de manhã, de tarde, à noite? Não. Ou ela de repente pode estar no supermercado fazendo as compras e não conseguir segurar a cestinha das compras, com a dor que ela sentiu naquela hora. São os mesmos fatores precipitantes das artropatias inflamatórias. O carro-chefe delas é a artrite reumatoide. A gente fala, todo mundo que hoje piora com frio, que piora quando o paciente passa muito tempo sem se mexer, ou quando ele se mexe demais, pela manhã, e nos períodos de inverno.